Deixa eu começar com uma pergunta um pouco desconfortável. E se o Batman não fosse um herói? E se ele fosse uma mera desculpa? Uma desculpa do Bruce para ele continuar fazendo o que ele faz. Hoje eu vou contar para vocês a história aqui de Batman Ego, de Darwyn Cooke. Batman Ego, ela é uma história praticamente bem curtinha. Porque ela conta a história do Batman que praticamente ele tá numa caçada contra o Coringa. Ele tá 27 horas sem dormir. E nessa caçada ele consegue as informações com um capanga dele chamado Buster Scruggs. E esse capanga ele revela onde o Coringa tá. E quando ele revela, ele acaba delatando o Coringa. E o Batman vai atrás dele porque ele também estava com um dinheiro junto com ele. Só que o Buster, ele acaba parando numa ponte e ele tenta se jogar para se matar. Só que aí ele fala assim pro Batman: o Coringa ele foi capturado, mas como vocês são praticamente inúteis, uma hora ele vai sair e ele vai atrás de mim e vai me matar e vai matar a minha esposa e minha filha. Então eu matei a minha esposa e a minha filha. E agora eu vou me matar. Tanto que aqui a gente tem a página em que isso acontece. É uma página excepcionalmente linda, bonita demais assim de se ver. Que dá pra ver aqui a beleza do Darwyn Cooke aqui, que a gente vê essa beleza aqui. Onde a gente vê ele dando um tiro na própria cabeça e o Batman não sabendo como reagir. E aí ele vai pra Batcaverna e ele tem todos os sonhos e todas as lembranças de como tudo acontece. E aí ele para na Batcaverna, sai do carro e aí ele tem um confronto com uma figura que é chamada de o Batman, que é o próprio ego dele. E isso é muito interessante porque a história não conta sobre um grande vilão como Coringa ou Duas Caras ou qualquer outro vilão assim do Batman. Não, é ele contra ele mesmo. E essa vilão do ego, ele diz pro Batman: eu sempre estive lá. Eu sempre estive lá, Bruce. Eu sempre estive lá desde o momento que você nasceu, desde o momento em que você esteve lá, eu estava lá com você. Porém, ele fala: eu sei que fica pior pra você no Natal, porque no Natal é quando você sente mais falta. Mais falta de quem? Mais falta deles, que é mais falta do pai e da mãe. E por que ele sente mais falta deles? Porque foi no Natal que o Bruce conheceu pela primeira vez o conceito da morte. Ele fala que na noite de Natal eles estavam jantando. Estavam lá no jantar depois de terem trocado presentes. Tanto o pai quanto a mãe quanto o Bruce estavam lá jantando. Só que o Thomas, ele acaba recebendo uma ligação. E como ele é um médico, ele tem que responder o chamado dele. O que é muito interessante. Isso faz um paralelo direto com Batman, que toda noite ele responde o chamado da justiça. O Thomas responde o chamado da medicina, que é uma coisa que ele é. Como um médico, ele não pode negar ajuda a um paciente. Então, o Thomas ele vai... Só que como tá se noivando muito, ele chama o Bruce para pedir ajuda, para guiar ele na neve. E ele fala assim, eles vão até o local e falam assim: Bruce, fica dentro do carro. O papai ele vai resolver umas coisas, só que fica dentro do carro, por favor. E o Bruce fica lá dentro, brincando com o bonequinho dele de Zorro. Só que uma hora, ele é criança, né? Ele se cansa. Então ele sai do carro e vai ver o pai. Vai ver o que está acontecendo. E ele vê uma das cenas mais angustiantes para uma criança. Que uma criança não quer ver isso na sua vida.
e vê uma pessoa morrendo. E ele fica totalmente desolado. E ele se pergunta pro pai, a pessoa morreu, não morreu? E o pai fala, sim, ela morreu. Era a hora dele. E ele pergunta pra ele, pro pai, você e a mamãe vão morrer um dia? Ele fala, sim, a gente vai morrer. Mas vai ser depois de muito tempo, Bruce. A gente vai morrer daqui a muito tempo. Eu prometo pra você. E depois de algumas semanas eles acabam morrendo. E aí, esse ser, que é o Batman, ele fala, eu estive lá. Estive lá quando a arma disparou e eu estive lá. Só que você não conseguiu me dar um nome. Foi só na noite em que um morcego estraçalhou um vidro que você me deu um nome. O meu verdadeiro nome é Medo. Só que você me preferiu me chamar de Batman. Isso é muito interessante. Porque a intenção do Batman é ser o medo. Ser o medo no coração dos criminosos e causar isso nas pessoas. Só que o Bruce não faz isso. E ele tem uma outra vivência. E com isso, o Bruce ele acaba tendo esse conflito interno entre si. Entre viver... elevando esse ego, que é o Batman, saber conciliar isso, e também a questão do ego. A questão de Bruce Wayne, desculpe. Para saber qual dos dois ele deve prevalecer. E aí ele diz, não, eu também sou Bruce Wayne, e o Bruce Wayne tem que viver. Porque eu gosto de ser Bruce Wayne, eu gosto de ter a minha vida, eu tenho os meus amigos, tenho os meus colegas, eu tenho o Robin, eu tenho o Gordon, e eu tenho muitas outras pessoas. Só que aí o Batman fala, nessa nossa grande cruzada, a gente fez muitos inimigos. Aí ele fala tanto da Mulher Gato, fala do Pinguim, fala do Espantalho, só que ele fala, a gente fez um que ele causou mais problemas do que a gente pode imaginar, que é o Coringa. E a gente continua deixando ele vivo. E quanto mais ele sai, mais problemas ele vai deixando. E só tem uma maneira da gente fazer isso, que é matar ele. E aí o Bruce fala, não, a gente não vai matar, a gente não mata. Então, Bruce, ele fala assim, então se a gente não pode fazer nada, só tem uma maneira da gente fazer isso. Você me mata. E aí é bem maneiro que ele faz uma arma e ele faz a mesma arma que o Joe Chill usou para atirar nos pais do Bruce. E ele fala assim, ele aponta a arma pro Batman, o ego, fala, se você me matar, você tá livre para ter a sua vida. Você não precisa mais seguir esse seu código de honra moral. Você é só Bruce Wayne e deixa o mundo ser o que ele é. Você tá livre. Só que ele fala assim, não, eu e você, a gente tem um dever. Ele fala, eu e você temos um dever. O Batman ele não pode ser só vingança pura. Ele tem que ser justiça. E isso que é o mais interessante. Que quando ele fala assim, isso vai acontecer pro resto das nossas vidas. E a gente tem que aceitar isso. O que é bem interessante. A gente é um símbolo de esperança. E se você deve viver com isso, então Bruce Wayne vai ter que arcar com a responsabilidade. E eles fazem esse acordo. E aí no final, eles saem e ele vai enfrentar o Coringa mais uma vez. O que é bem interessante desse conceito é que o Batman é um conceito que todo mundo tem na cabeça de ele ser um ser das sombras, que vive nas trevas e é um ser que não tem muitos amigos, mas não. E ele é um ser de luz também. Porque ele traz a esperança para um povo que, majoritariamente, é totalmente ferrado nas mãos de políticos, policiais corruptos, bandidos mascarados e lunáticos na rua. Então ele é um cara que traz um tipo de conforto para esse tipo de gente. Principalmente se a gente for pegar em adaptações como Batman série animada, onde a gente vê personagens como a doutora Leslie Tompkins, que é uma extremamente confidente e parceira do Batman, a gente vê isso acontecer. E também, isso é uma parte muito importante da mitologia do Batman, quando a gente vai ver isso no cinema. A mais recente adaptação de Batman, de Matt Reeves, ele se baseia muito em Batman Ego para que essa história seja contada.
Então, eu acho que o que eu deixo para reflexão é que o Batman Ego, ele não é uma história sobre capa e capuz, é sobre uma narrativa. É sobre a história que a gente conta para justificar quem é. Porque às vezes o maior vilão é a gente mesmo. Isso que é o mais interessante dessa história. Bom, se você já leu Batman Ego, me conta. E se você acha que o Batman é um mal necessário, um herói mal necessário, me conta também. Ou uma mentira bem contada. Então, se inscreve, deixa like, comenta, até o próximo episódio e lembra que toda história mente, inclusive quem a conta.